Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Estamos reunidos aqui, Senhor, como igreja, e pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que nos conceda um tempo para reflexão acerca da Tua Palavra, para que possamos abundar em toda graça, a fim de que sempre tenhamos em tudo ampla suficiência, para que possamos seguir, ó Deus, o caminho da vida cristã. Ajuda-me a ser o portador da Tua Palavra, Senhor, e ajuda a cada um aqui, para que receba, Senhor, a devida luz, o iluminamento, a instrução, para que possam sair todos daqui, e todos que estão também nos assistindo em casa, possam sair, Senhor, fortificados, revitalizados, transbordando, Senhor, em fé e em esperança. É em Teu nome, Senhor Jesus, que iniciamos essa EBD, pedindo também, ó Deus, conceda o mesmo pedido, o mesmo que o Senhor conceda, Senhor, a mesma bênção a todos os professores nas demais classes que estão reunidas neste momento em Teu nome. É assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Possivelmente, o tema de hoje é o mais controvertido, eu não digo mais difícil, mas o mais controvertido de todos os temas que estão propostos na EBD. Porque falar sobre a verdade seria adentrarmos num campo filosófico muito complexo, altamente complexo. Existem filósofos e mais filósofos, teorias e mais teorias sobre o que vem a ser a verdade. Tem estudos gigantescos de Piaget. Piaget é um construtivista. Ele construiu todo a teoria do conhecimento humano. E vai falando de verdades, desde a origem, as verdades verdadeiras, as primeiras verdades, as verdades que são consideradas verdades verdadeiras e verdades falsas. Porque existe um ramo da filosofia que também estuda as verdades falsas, principalmente na área de computação e TI. Nós temos o verdadeiro, o falso, e assim sucessivamente. Hoje vivemos também momentos de pós-verdade. A verdade que era absoluta deixou de ser, passou a ser algo discutível. Temos relativismo e assim sucessivamente. Portanto, possivelmente hoje, o tema mais controvertido de todos que estão propostos na nossa EBD. A verdade. O que é a verdade? Porque pode ser verdadeiro para mim, mas para o irmão não. Pode ser verdadeiro aqui dentro da igreja, mas fora não. Platão, que foi um filósofo e matemático do século V a.C., ele afirma que a verdade é o discurso que diz como as coisas são, foram
e serão. São, foram e serão. E Platão faz um contraponto dizendo que o que é falso é o discurso que diz como as coisas não são. São Tomás de Aquino, que foi um padre dominicano do século XIII, ele diz que a verdade corresponde à refutação do relativismo. René Descartes, um filósofo, matemático do século XVII, diz que a verdade é a certeza das coisas. Porém, Nietzsche, filósofo, do século XIX, faleceu em 1900, altamente influenciado por Kant, também influenciado por Freud, Schopenhauer. Ele diz que a verdade não existe, porque nós nunca conseguiremos atingir a certeza, logo a verdade é só um ponto de vista. Michel Foucault declara que a verdade, este já é um filósofo da atualidade, apesar de falecido há 40 anos, em 1984. Declara que a verdade equivale à liberdade. O que é a verdade? Alguém na classe que gostaria de trazer alguma ideia? Temos alguém aqui que me diria o que seria em tese a verdade, ou na prática a verdade? Eu queria, neste momento, excluir essa resposta. Essa resposta é bem evidente para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como disse o Marcos Dumbra, talvez a declaração mais emblemática de toda a Bíblia. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Põe o próximo slide, querido. O que as pessoas pensam sobre verdade? Isto está na internet, é só pesquisarmos. A palavra verdade é pesada, tem gosto de metal frio. Talvez seja essa a razão pela qual é tão temida, principalmente pelos mentirosos. A verdade insiste em que não apenas sejamos verdadeiros, mas que hajamos com veracidade. Não basta apenas conhecer a verdade, você tem que ser ela, agir e fazê-la. A verdade é como um espelho que caiu do céu e se partiu em 1000 pedaços, cada pessoa pegou um pedaço e pensa que tem toda a verdade. Pode pôr o próximo slide, Rô, por favor? Ainda aqui na sequência. A verdade tão verdadeira, triunfará sobre a mentira tão traiçoeira. Mesmo que você esteja em minoria, a verdade ainda é a verdade. E o último é Aristóteles. A procura da verdade é difícil e é fácil, já que ninguém poderá desvendá-la por completo ou ignorá-la inteiramente. Contudo, cada um de nós poderá acrescentar um pouco do nosso conhecimento sobre a natureza, e disto uma certa grandeza emergirá. Do ponto de vista didático,
segundo o que consta nos dicionários filosóficos. A verdade é o conhecimento comprovado durante o tempo, através de testes e experiências, capazes de confirmar um resultado que afaste o erro. A verdade é conhecimento comprovado. É aquilo que, com o passar dos anos e com o tempo, vai sendo sedimentado. E não muda. Na matemática, 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. Essa é uma verdade universal. Mas ela já deixa de ser uma verdade universal se eu mudar e colocar uma causa. Se eu estiver andando e tropeçar, eu caio. Mas se eu estiver andando e tropeçar, nem sempre eu vou cair, porque a causa será diferente. E aí eu já não terei mais uma verdade sobre o mesmo fato. Sob o ponto de vista moral, a verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, tudo aquilo que é verdadeiro. Do ponto de vista moral, a verdade é a ausência da mentira, é a ausência do erro. Verdade também é a afirmação de tudo aquilo que é correto, daquilo que é totalmente seguro, daquilo que é totalmente certo e daquilo que está dentro da realidade humana, daquilo que é real. Jesus também se pronunciou sobre a verdade. E agora sim, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode pôr o próximo, Rô. Disse o Senhor Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que a classe sabe, nós sabemos isso de cor. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ainda o Senhor Jesus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra verdade aparece na nossa Bíblia centenas de vezes. E aqui eu peguei só algumas passagens que estão em João. Então vocês imaginem Paulo falando sobre a verdade, Pedro falando sobre a verdade, João falando sobre a verdade, os profetas. Mas o que será que o Senhor Jesus quis dizer a nós quando Ele disse ser Ele a verdade? E eu separei um texto, e vamos trabalhar só nesse texto, porque esse texto traz uma ideia espetacular de como o Senhor Jesus vai revelar para nós ser Ele a verdade. Eu convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, já que estamos em João 18, João 18. Para entendermos como que o Senhor Jesus vai nos dar esta manhã a verdadeira explicação do que significa ser
alguém totalmente certo, sincero, sem erro, sem equívoco, totalmente distante da mentira. Nele não há dúvida, nele não há sombra, nele não há mancha. Vamos ver o contexto. João 18, 28 nos diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que haveria de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? É o que estamos fazendo aqui, esta manhã, perguntando, como Pilatos, da mesma forma o fez: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Certamente, queridos, uma das áreas mais complexas da vida cristã é a sinceridade. Sinceridade, o pastor Ion costuma dizer, é algo sem cera. Algo que não está encoberto, não está encerado. Algo que é ausente de engano, algo que é autêntico e verdadeiro. E na época em que o Senhor Jesus viveu, uma das marcas principais desta sociedade judaica era a hipocrisia. Era a falsidade humana que eles viviam. O Senhor Jesus, inúmeras vezes, os chamou de hipócritas. E não foi à toa. Há uma frase do Senhor Jesus que está lá em Mateus 23, que é espetacular.
o Senhor Jesus disse: eles se engasgavam com um mosquito, mas eram capazes de engolir um camelo. Eles se engasgavam com mosquitinho, mas engoliam um camelo. Diziam uma coisa, mas na verdade pensavam em outra. Agiam de uma maneira, mas na verdade, no fundo, faziam as coisas como bem lhes aprouvesse. Na época de Cristo, eles tinham uma preocupação com as coisas que eram externas. Aquilo que era visível, eles faziam vistas grossas às coisas que eram profundas. As coisas da alma, eles não colocavam a sério, porque estavam escondidas dentro do coração. Nós estudamos aqui Jeremias, o livro inteiro, e nós bem vimos aqui como eles agiam, como que eles faziam aqueles convoscotes, aquelas reuniõezinhas internas, aquelas reuniões palacianas que mostram entre eles uma coisa, mas externamente outra. Nós temos que entender aqui o que aconteceu no contexto anterior. No contexto anterior aqui, nós temos que Jesus estava no Getsemane. Nós sabemos o que houve no Getsemane. Chegou uma escolta. Essa escolta prendeu o Senhor Jesus. Nós sabemos qual foi a atitude dos discípulos, principalmente a de Pedro. Pedro decepou a orelha de Malco. Logo depois desse evento, levaram o Senhor Jesus para Anás, o sumo sacerdote. E o que houve ali? Ele foi interrogado. O Senhor Jesus foi interrogado numa reunião noturna feita dentro do Sinédrio. João 18:19 diz o seguinte: então, o sumo sacerdote, Anás, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada falei em oculto. Por que me interrogas? O contexto, antes de levarem o Senhor Jesus para Pilatos e ser preso no pretório, é um julgamento. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei: sabem eles o que eu disse? Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou preso, manietado, à presença de Caifás,
o sumo sacerdote. Eles trocavam, eles faziam um revezamento. Um ano era um, outro ano era outro. Um ano foi Anás, o outro é Caifás. Um é genro, um é sogro, é tudo em família. Eles estão em família. E o texto que lemos diz que, assim que ele foi interrogado por Anás, levaram ele para Caifás. E levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Isto aconteceu à noite. E logo de manhã, Jesus já estava no pretório. Sabe qual é a narrativa do texto aqui? É um momento mais, eu diria, aqui é o momento mais rude da história da humanidade. Porque imaginem, Deus está entregando aqui o Senhor Jesus para ser morto pelas mãos de juízes ímpios. Nós estamos aqui diante de um texto onde o Senhor Jesus nos mostra o que é a iniquidade humana. Para no final, como nós vamos ver, ele declarar quem é a verdade. O que nós devemos abstrair, queridos, nesta manhã, nesta EBD, é que nós devemos ter cuidado quando a nossa aparência não condiz com a realidade. Esta é a preocupação do Senhor Jesus para conosco. É como nós devemos lidar com o nosso coração. É quando aquilo que nós fazemos em público, não necessariamente nós fazemos na vida privada. Este é o ensinamento. É quando a nossa vida externa não condiz com aquilo que estamos fazendo na igreja. Nós podemos até nos enganarmos dia após dia. Podemos enganar os outros, podemos enganar a esposa, a família, os filhos. Mas o certo é que um dia nós estaremos diante de um Deus que é simplesmente a verdade. Um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Eu fiz 4 anos de seminário. E no primeiro ano de seminário, o pastor que conduzia, fizemos, né, Cássia? O pastor que conduzia, o pastor Marvin, ele insistia nisso. Você tem que saber de cor o Salmo 139. Você tem que saber que Deus te conhece inteiramente. Inteiramente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos.
Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda, tu me cercas por trás, por diante. Sobre mim põe tuas mãos. Eu posso me ausentar de ti? Não, não posso. Se eu fujo de ti, Senhor, e corro para os mais longínquos do oceano, mesmo assim tu estás lá, Senhor. É impossível. Deus nos conhece, irmãos. O contexto mostra para nós que Jesus foi levado para a casa de Caifás. Só que antes disto acontecer, Pedro o negou 3 vezes. Eu parei aqui. Vocês conseguem imaginar o apóstolo Pedro negando o Senhor Jesus? Imaginem, Jesus, a verdade, sendo negado pelo apóstolo Pedro. Justamente por aquele apóstolo que disse falar a verdade. Ele disse que iria morrer por Cristo. Porém, quando o encurralaram naquela noite, ele disse: não, eu não sou discípulo. Não era a mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele mentiu. Ele se omitiu. Uau! Prendem o Senhor Jesus é levado de Anás para Caifás, e ali na casa de Anás há um julgamento falso. Porque o texto revela que o desejo deles era matar Jesus. Está aqui, 18:14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Está dentro do contexto. O desejo deles era matá-los, e eles precisavam de uma autorização superior, porque a lei mosaica dizia que eles não podiam matar. Então que a morte viesse por boca e ordem de outrem. E quando chegam ao pretório, nós lemos o que eles fizeram. Eles não entraram. E o texto revela por que eles não entraram na casa do governador. Eles não queriam se contaminar. Há uma declaração: fizeram isso por causa da Páscoa. Estavam diante do Cordeiro Pascal, e condenaram o Cordeiro Pascal. Eles condenaram a verdade. Quanta iniquidade! O Senhor Jesus é enfático: o que contamina o homem
o que sai do coração dele. Mateus 15, 11 é o que diz. Sabe o que contamina o homem? É o que sai do seu coração. Eles não conseguiam perceber como que o coração deles estava. Eles só conseguiam ver o externo. Eles não iriam entrar num lugar profano, porque queriam comer a Páscoa. Não queriam se contaminar. Porém, não tiveram a menor preocupação em lançar as acusações contra Jesus. Falsas acusações contra Jesus. O coração deles não se conteve em promover mentiras, falsidades e também realizarem um julgamento ilegal. O coração deles só se apegava aos formalismos, aos rituais externos. Estavam perto do Senhor, mas estavam longe do Senhor. É o coração próprio de um descrente. É um coração que só se importa com as coisas visíveis, com o que é material, aquilo que é pequeno, que é de só menos importância, gente. O texto diz que eles não queriam se contaminar porque queriam agradar a Deus. Gente, isso é zombar de Deus. Não tem outra resposta. Eles não conseguiam entender o que o Antigo Testamento inteiro fez com o povo. Eles não compreenderam que as impurezas que foram tratadas nos livros de Levíticos, Números, Deuteronômio, era para demonstrar exatamente o pecado que havia dentro de nós. Eles não entenderam que a lepra, eles não entenderam que as contaminações havidas entre homens e mulheres, entre homens e animais, as contaminações decorrentes dos casamentos ilícitos e todas aquelas restrições de alimentos e de lugares, representava exemplos visíveis de coisas que efetivamente contaminam o nosso coração. Pensem o que está sendo tratado aqui. Não podemos entrar num lugar contaminado. Mas não está escrito no Antigo Testamento que eles não podiam entrar na casa do governador. Criaram um factoide externo para mostrar uma atitude. Nós não vamos nos contaminar, queremos comer a Páscoa. Mas tinham feito um julgamento antes. Esbofetearam o Senhor Jesus. E cadê o processo? Igreja, pensem. O mal está dentro de nós. Nos nossos corações. Não está em alimentos,
não está em lugares, não está em coisas, não está em objetos. É mais ou menos assim. Não adianta nós protegermos nossos filhos do mundo, se nós não tratarmos dos corações dos nossos filhos. Por quê? Porque se nós protegermos os nossos filhos só do mundo, eles não conhecerão, de fato, as coisas importantes da vida. Perdão. Eles não vão conhecer atitudes de submissão, como foi dito aqui de manhã, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É como nós estarmos criando ovos de serpentes. Se não cuidarmos dos corações, eles aprenderão exatamente o que o mundo quer que eles aprendam. E o mundo de hoje vive no relativismo, vive pós-verdade. O que é certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo. De nada adianta nós termos zelo com o externo, zelo apenas com o cerimonial, e sermos negligentes ao tratarmos da verdade divina. Nós dissemos, quão terrível é matar uma formiga. Porém, nós nada falamos quando um homem é morto. Ficamos mudos com o aborto de uma criança. Nós damos mais ênfase à preocupação com um cachorro, com uma tartaruga, com golfinhos, e não ligamos absolutamente mais para certas coisas que Deus diz, isso é crime. Queriam comer a Páscoa. Então, não entraram na casa de Pilatos. Mas já haviam condenado a verdade com mentiras. E aí trouxeram o Senhor Jesus diante de Pilatos. E Pilatos pergunta, mas qual é a acusação? A resposta. Verso 30. Trouxemos-lhes um malfeitor. Uau! É muita arrogância. Não haviam provas. Cadê as provas? Eram juízes. Gozavam de honra. Ninguém é juiz à toa. Eu posso dizer isso, faço parte do judiciário. O que se espera de um juiz? Eles foram constituídos para livrar o inocente e também condenar o culpado. Porém, deram ênfase à mentira.
Porque se tivessem dado ênfase à verdade, teriam absolvido o Senhor Jesus. Aliás, Pilatos olhou para o Senhor Jesus e disse: mas eu não vejo crime. Deram ênfase à mentira, deram vazão à hipocrisia e mudaram a verdade de Deus em mentira. E o apóstolo Paulo tem todo um capítulo para mostrar isso em Romanos 1. Sabe por que é indesculpável você, homem? Porque você trocou a verdade pela mentira. Se tivessem perseguido a verdade, certamente teriam absolvido o Senhor Jesus. Mas estavam corrompidos pela própria grandeza, estavam intoxicados pela soberba. E acusaram o Senhor Jesus sem provas. Sabe qual era a verdade? Cristo curando o cego, fato. Curando o coxo, curando o paralítico, curando o homem da mão ressequida, a filha de Jairo, a mulher hemorrágica, os 10 leprosos, o Senhor Jesus fazendo a multiplicação dos pães, o Senhor Jesus promovendo a ressurreição da filha da viúva, o Senhor Jesus promovendo a ressurreição de Lázaro. Eu peguei aqui uma lista de todos os milagres do Senhor Jesus. 35. O Senhor Jesus pescou 153 grandes peixes sem se molhar. Expulsou um homem endemoniado, curou a sogra de Pedro, pescou peixes que enchiam 2 barcos, curou o empregado de um oficial romano, acalmou a tempestade, curou um menino endemoniado, curou um homem com as pernas e com os braços inchados, sarou a orelha cortada do empregado do sumo sacerdote, curou a filha endemoniada e vai embora. Está aqui a lista, é bíblica. Ignoraram a verdade. Essa era a verdade. Estes eram os fatos. Mas diante de Pilatos, a resposta foi: trouxemos-lhes um malfeitor. Quem julga tem que ser humilde. Quem julga tem que ser imparcial. Quem julga tem que ser alguém apto para saber lidar com os fatos. A arrogância não pode influenciar o resultado de um julgamento. Como julgar alguém sem permitir o direito de defesa? Isto aconteceu à noite, na casa de Caifás e de Anás, num lugar fechado. O Senhor Jesus foi esbofeteado e levado ao pretório. E depois eles vêm e dizem: a nós não é lícito matar ninguém. Não podemos matar. Sabe por que falaram isso? Porque o 6º mandamento diz: não matarás. Então eles não podiam matar. O 9º diz: também não mentirás.
invocam a lei, mas no dia a dia fazem o que o coração deles está cheio. Na presença de Pilatos, há uma pergunta: és tu o rei dos judeus? Quem contou isso para Pilatos? O Senhor Jesus mesmo disse: você pergunta isso vindo da tua boca ou porque já te contaram? E o Senhor Jesus diz: tu dizes, sou rei. Meu reino não é deste mundo. O Senhor Jesus não disse, não sou rei. O Senhor Jesus confirmou, tu dizes, sou rei. Como sabe disso, Cassoli? Porque o Senhor Jesus explica o reino dele. Então, disse o Senhor Jesus, 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, os meus ministros, se empenhariam por mim. E certamente já estariam aqui para me tirar. Mas como o meu reino não é deste mundo, eles vão me deixar aqui mesmo. Os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, como eu te digo, o meu reino não é daqui. Logo tu és rei, tu dizes, sou rei. E aqui a resposta que vale $1 milhão. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E vocês vão ver que o texto fica em albis, está em branco, não tem resposta. Esqueceram de colocar a resposta? Esqueceram? A resposta está implícita na sequência. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime, e é costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Gritaram todos, não, mas solte Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão, um salteador, um roubador. A resposta está na sequência, irmãos. Os eventos seguintes vão mostrar exatamente o que houve. Pediram, em primeiro lugar, a absolvição de Barrabás. Um ladrão é solto enquanto o justo
é preso. Na sequência, açoitaram o Senhor Jesus. Na sequência, humilharam o Senhor Jesus. Na sequência, escarneceram-no. E na sequência, crucificaram-no. Eis a resposta tão esperada. O que é a verdade? É a morte do Senhor Jesus. Eu nasci para isso. Eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Eu nasci para isso. Eu vivi para isso. E eu vou morrer por isso. Cantamos aqui de manhã, eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. É mais ou menos o Senhor Jesus dizendo: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Isso disse o Senhor Jesus, significando o gênero de morte que ele estava para sofrer. Acabamos de ler aqui. Verso 32, isto foi dito para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo pelo qual ele haveria de morrer. Voltem suas Bíblias para João 16, por favor, vamos concluir. Palavras do Senhor Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Entenderam o que houve ali? Não queremos nos contaminar, isso é para Deus. Vamos comer a Páscoa. Porém, condenaram a Páscoa. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando chegar a hora vos recordeis de que eu vos lá disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntará para onde vais. Voltando para João 18. O Senhor Jesus nasceu exatamente para isso, para trazer para nós, para o seu povo, para a igreja, o testemunho da verdade. Não o testemunho deste mundo iníquo, mas realmente o que é a verdade.
E o Senhor Jesus nos assegura que quem ouve a sua voz, esse é da verdade. Eu nasci para dar testemunho da verdade, para que creais naquele que me enviou. João 6. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida eterna. João 20, 31. Eu, Jesus, vim ao mundo para destruir o reino da mentira. João 8, 44. Eu vim ao mundo para lançar fora a mentira e a hipocrisia humana, para mostrar o pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus 12, 1 e 2. Eu vim ao mundo para falar da salvação que há em mim. João 5, 24. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. João 12, 44. Eu, Jesus, vim ao mundo para morrer pelos pecados do mundo inteiro. Romanos 4, 25. Eu vim ao mundo sofrer a morte, e morte de cruz. Filipenses 2. Eu sou a verdade. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, o Senhor Jesus, Apocalipse 3, 7. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E todo aquele que ouve a minha voz é da verdade. Quando o Senhor Jesus afirma ser a verdade, Ele está declarando possuir o mesmo caráter de Deus. Alguém relacionado ao próprio Deus, alguém que é verdadeiro, estável, constante e imutável. O Senhor Jesus está dizendo para nós que Deus o enviou a este mundo para que a verdade fosse testificada e a salvação de Deus chegasse até nós. O Senhor Jesus veio a este mundo para destruir a mentira. O Senhor Jesus é o único que nós, a igreja, podemos confiar. A Ele honra, glória e louvor. Que assim seja.